Não vou esquecer. Podemos começar? Podemos. Bom dia a todos. O motivo de estarmos aqui reunidos, acho que todos aqui sabem, apresentar um novo reforço do Vasco, que é o Fred Guarim. E nesse momento eu gostaria de convidar para vir até aqui um torcedor vascaíno que participou de forma importante aí na construção do CT, fazendo um kick relevante, e a gente gostaria de convidá-lo, Marcelo Veloso, para vir aqui entregar a camisa do Vasco para o nosso novo atleta, que é o Fred Guarim. Vamos aqui para o meio, Segura aí, Marcelo. Vai virar de costa, que é o número que ele vai usar? 13. Bem lembrado, hein? À toa aqui. Obrigado. Muitos anos, né? Ok? Foi. Obrigado, presidente. Nada. Obrigado, sucesso. Contrate mais um desse assim. Pro ano que vem. Esse ano encerrou. Não há mais como escrever. Quer falar? Pode falar. Quer vestir a camisa? Tá bom. Lá? Aqui, Fred. Pode ficar aqui. Pode ficar com ela. Vamos abrir então para as perguntas. Não. Primeira, Não vai. mas a primeira pergunta é do Gabriel. Bom dia, Guarim, tudo bem? Primeiramente, a gente queria te dar boas-vindas em nome de toda a torcida vascaína, em nome do programa Sócio Torcedor. E a gente queria saber quais são as suas expectativas para jogar aí nesse gigante aqui do Brasil. Bom, primeiro que tudo, bom dia a vocês todos que nos acompanham hoje. Primeiro que tudo, quero agradecer ao presidente, à torcida, ao mister, que me estão dando essa oportunidade de jogar no Vasco. Bom, expectativas tem muitas. Primeira vez no campeonato brasileiro, no Brasileirão, com muitas ganas, muita vontade, muita motivação de poder vir cá ajudar a equipa, ajudar a continuar com a história do Vasco, sempre a crescer, que é o mais importante, sempre ajudar para crescer, para continuar a crescer. Guarim, boa tarde, ou bom dia ainda, né? Muito sucesso aqui no futebol brasileiro. São duas perguntinhas, por favor. A primeira, para a torcida do Vasco, que não conhece o seu futebol, você não atua no Brasil, quais são suas características de jogo? Como é a sua forma de jogar, seu posicionamento em campo? Bom dia. Muito obrigado. Bom, as minhas características são... Eu jogo no meio campo. O que já fiz na minha carreira,
defensa, ataque. Jogou no meio campo, não sei como diz cá, misto, entre volante 5, volante 8. Com boa pegada, não sei como dizer, com bom chute. É isso. E eu queria saber se você viu o jogo do Vasco ontem, a grande vitória lá em Belo Horizonte contra o Atlético. O que você achou do time do Vasco, que você vai se incorporar em termos táticos, em termos de atuação? Não consegui ver o jogo porque estava no avião, estava viajando. Mas quando cheguei, o meu pai falou para mim que tínhamos ganhado 1-2, que fizemos o gol ao último minuto. O último minuto foi. Sim. Então fiquei muito contente. Só espero chegar me adaptar da melhor maneira, da melhor forma, sempre estar disponível para meus companheiros. Obrigado. Bom dia, Guarim. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia ao presidente também. Queria saber de você, o que te fez querer aceitar esse desafio aqui do Vasco? Bom, é engraçada a situação que vivi. Foi muito rápida a decisão. Estávamos de viagem com a minha família. Aristizábal falou para mim se queria vir jogar no Vasco. Eu falei para ele, vou escutar. E ele falou, então, o Mister Luxemburgo vai te ligar. E ele me ligou, falamos 10 minutos e ele me convenceu do projeto do clube. Eu falei para ele, Mister, daqui a pouco eu ligo, confirmo se vou lá, vou falar com minha família. A minha mulher estava escutando a conversa com o Mister e ela falou, sim. Falou logo, sim. Então, são elas que mandam, né? sim, vamos lá. Depois, outro dia, foi que fez a viagem logo para o Rio. Guarim, aqui atrás. Bom dia. Seja bem-vindo ao Brasil. Embora você já tenha jogado a Copa do Mundo aqui em 2014, eu queria saber de você como é que você está fisicamente. A sua última partida foi ainda no início de julho, no futebol chinês. E como é que você espera essa adaptação ao futebol brasileiro, que é um futebol muito diferente do futebol chinês, é bem mais corrido, mais brigado. Mas, enfim, eu queria saber como é que você está fisicamente, em quanto tempo você pode estar à disposição do Luxemburgo. Bom, primeiro que tudo, eu quero me adaptar bem. Quero estar bem tanto físicamente como mentalmente, porque não quero chegar lá no campo e deludir a gente. Então, o tempo que fosse necessário, obviamente que o mais curto possível, para poder chegar lá a poder competir de uma maneira importante, uma maneira élite, já que o futebol brasileiro, pelo que conheço, é um futebol muito importante, um futebol de élite. Então, quero estar bem para poder chegar e fazer as coisas bem. O tempo, espero que seja o mais curto possível. Tudo bem? Seja bem-vindo. Em relação à parte mental, que você disse, né, que é importante estar pronto mentalmente, fisicamente, do lado psicológico, né, ter o contato com o torcedor, sábado agora, acompanhar essa partida contra o Santos em casa. Qual a tua expectativa em relação a encontrar São Januário, o torcedor bem de perto? Bom, é mais que nada emoção de poder chegar a ter o contato do torcedor, da história do Vasco. Ainda não consegui porque estava fazendo coisas, mas agora já que tenho a camisola já posta, já empiezo a sentir o que é a emoção do futebol brasileiro, do Vasco. E nada, espero poder chegar lá e ter aquele feeling que tem o jogador com a torcida. Agora, para quem não sabe, por que o número 13? O número 13, para nós, a família, é o número da sorte. Sempre tive o número 13 onde nas equipas onde
podia ter, mas na seleção sempre fiquei com o número 13, da pequenino, é o número da sorte da família. Fred, você falou agora há pouco do Aristizábal. O Aristizábal tem uma história com o Mister, com o Luxemburgo, foi campeão aqui no Brasil. Mas eu queria saber como é que é a sua relação com o Aristizábal. Com o Aristizábal, as poucas vezes que estive com ele, sempre ha sido uma relação boa. Aristizábal para nós é um ídolo lá na Colômbia. É um jogador referente na seleção e nos equipos onde ele jogou. Não falo muito com ele, mas às vezes que falo muito de futebol. É uma relação de futebol. Então ele pensou em mim, estou muito agradecido com ele que pensou naquele momento em mim. O Vanderlei Luxemburgo, ele falou com o Aristizábal para ele falar com você? Foi essa? Foi. Marinho, seja bem-vindo. Você sabe que nós temos o Henrique Bocanegra, né? Já zagueiro que é um colombiano. Conversou com ele, ele está apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro, vem conhecendo a cidade maravilhosa. Pode ser o seu guia turístico aqui no Rio, o Bocanegra? Ainda não consegui falar com ele. Sei que está aqui já há algum tempo. Jogava no outro equipo antes do Vasco, no Sport, né? Também jogava na minha equipa lá na Colômbia, no Milionários. Turista dentro do campo, espero que me ajude aí. E que mensagem você passa para o torcedor do Vasco? É um torcedor muito apaixonado e gosta muito dos jogadores colombianos, os estrangeiros se dão bem em São Januário. Que mensagem você passa para esse torcedor do Vasco? Nada, muito obrigado. Já nas redes sociais vi muitos milhares de mensagens, de comentários de parte da torcida. Sou muito emocionado. Espero poder chegar lá, poder dar emoções ao público do Vasco. Obrigado. Bom dia, Guarim. Queria que você falasse um pouquinho sobre, são apenas 3 meses de contrato. Por que a decisão de ficar apenas 3 meses? Você pensa também em continuar para o ano que vem? Por que só esse tempinho que é tão pouquinho para mostrar serviço? Não entendi o último, desculpe. Ou as últimas palavras não entendi. Esse tempo muito curto para... Ok, então, eu tinha a proposta de jogar lá na América. Foi uma decisão de família. Já há um tempo que estou pensando em ir viver lá na América. Meu filho mais pequeno é americano, então é um projeto de vida, né? Portanto, o dia que eu queria ficar para início do 2020, queria ficar lá para ir jogar lá na América, queria ficar agora em casa com a família, tudo. Mas, como te digo, no momento em que me ligou o treinador, foi fácil, me convenceu. O futebol do Brasil é um futebol muito importante e agora ainda mais importante. Então foi uma decisão que tomei quase no último momento. É isso. Guarim, aqui. Você já falou da breve conversa, né, que você teve aí com o professor. O Vasco vem numa melhora visível com a chegada do Luxemburgo e eu queria que você falasse sobre o que você está esperando do trabalho aí com o treinador. Obviamente você já deve conhecer, mas primeira vez que vocês vão trabalhar juntos, o que você está esperando aí desse trabalho com o Luxemburgo? Bom, aquilo que conheço das equipas que o Mister já teve, são equipas boas, equipas que jogam bom futebol. Aquilo que eu falei com ele foi de ajudar no seu projeto. Espero poder ajudar o máximo possível, tanto dentro como fora do campo. Sei que o Vasco agora é uma equipa que tem muitos jogadores jovens que precisam da experiência do
dos mais velhos, pode dizer assim, dos mais velhos. Então, espero de poder ajudar o máximo possível, sempre com a guia do Mister. Guarim aqui no meio. Eu quero saber como é que você se encontra nesse momento fisicamente e em quanto tempo você acha que vai poder fazer a estreia pelo Vasco? Por mim, se fosse por mim, eu ia logo no campo. Como falei a sua colega, quero estar bem para poder fazer as coisas bem. Preparar-me no tempo mais rápido possível para poder chegar a um bom nível no campo. Você chamou o Luxemburgo de Mister, né? E aqui no Rio a gente tem outro clube também que tem essa forma de falar sobre o técnico. É uma maneira que você pretende chamá-lo realmente, de fato, que traz um peso em relação a respeito pelo técnico, pelo treinador? Mister tem todo um peso em relação ao professor, ou o Mister é apenas a tua escolha de chamar o técnico? Tem duas coisas. O respeito pelo treinador, pela sua experiência, por tudo, né? Sempre chamei aos meus treinadores, por mais que fossem amigos meus, chamei do Mister. Guarim, bom dia, já boa tarde, né? Prazer falar com você aqui no Brasil. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, bem-vindo ao Brasil. Gostaria de saber se a imprensa noticiou que você estava sendo sondado, o seu nome estava sendo sondado no Flamengo. Gostaria de saber se você chegou a conversar com a diretoria do clube do Flamengo, que é na verdade, o principal rival do Vasco hoje. Obrigada. Sim. Eu nunca falei diretamente com a diretiva, nem com o treinador, não falei nunca. O que falou foi o meu empresário, ele esteve sempre em contato com eles, mas eu nunca consegui falar com um deles. Mais alguém? Eu queria saber se você conseguiu acompanhar um pouco nas redes sociais sobre os torcedores, né? Já teve lá a montagem com você, tocando funk, que é muito típico aqui do Carioca. Eu queria saber até que ponto o Rio de Janeiro pesou aí na tua decisão para vir para cá jogar no Vasco. Desculpa, até que ponto o quê? O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. A cidade. Morar no Rio, quanto isso influenciou? Muito, porque Rio de Janeiro é uma cidade espetacular, né? Uma cidade muito bonita. Já vi muitos filmes aqui no Rio. E tem uma história rica, uma história bonita, uma história sempre de poder avançar na vida. E eu gostei muito. Tenho muitos amigos do futebol que moram aqui no Rio, que nasceram aqui no Rio. Perguntei para eles a cidade, já tinha vindo aqui 2, 3 vezes com a seleção, mas não tinha noção do bonito que é a cidade. Agora espero poder adaptar-me da melhor maneira. Guarim. Me chamam de Guaro. Bom. Boa tarde, presidente. Queria que você falasse um pouquinho, você até falou sobre o tema essa semana, mas como está a situação financeira do Vasco, né? Você falou que tem uma previsão de melhorar esse mês, tem a questão ainda do empréstimo das primeiras. Queria que você falasse um pouquinho como está essa situação, se avançou em alguma coisa. Sim, a gente vem trabalhando muito nesse sentido e essa semana especialmente houve um avanço significativo nas negociações com a emissora e com o próprio banco. Então, a gente imagina que talvez no início da semana que vem a gente já consiga concretizar essa operação.
Até o final do ano, sim. Ao longo do tempo. Mais alguma pergunta? Não? Tem. Diga, Wellington. Ele? Peraí, Wellington. Estava furando fila. Presidente, o Guarim falou que tinha até uma proposta da América e vocês fizeram esse contrato com 3 meses. Mas houve já alguma conversa entre vocês para renovar esse vínculo? Qual é a avaliação do Vasco dessa situação? Sim, já houve uma conversa nesse sentido, já desde o início, da possibilidade de estender o contrato para 2020. Isso está sendo tratado, né? Eu queria até aproveitar para dar as boas-vindas à família do Guarim, né, a esposa, o filhinho, que já estão aí fardados com o uniforme do Vasco. E como o jogador já deu a senha, esse é o caminho para ele permanecer no Rio. Pode aqui? Presidente, 2 assuntos. O CT, né, com as doações, inclusive contemplado um sócio-torcedor, doando, faz parte da história do Vasco, São Januário surgiu assim. O que o senhor falaria sobre essa questão do CT, obras e tudo? Bom, em relação ao CT, está avançando muito bem. As obras, na realidade, elas já começaram. Nós estamos terminamos o estudo topográfico e estamos terminando o estudo de sondagem do terreno. Essa semana, talvez até amanhã, a gente consiga já a liberação da licença. E a partir disso, então, já se inicia lá o aterramento do terreno, enfim, a implantação, digamos assim, do CT. Uma coisa que é importante a gente frisar é que o torcedor vascaíno, mesmo sem ter visto nada da obra, já contribuiu com mais de 2,5 milhões de reais. Então, a gente tem a certeza de que a partir do momento em que as imagens da obra, a partir forem mostradas, a partir do momento que o torcedor começar a ver a obra caminhando, levantando, essa participação será ainda maior. Qual era a tua outra pergunta? Com relação ao clube empresa, tem até uma reunião hoje à tarde na CBF. Sim. Como está evoluindo e qual o posicionamento do Vasco? O próprio Alcolumbre, presidente do Senado, disse essa semana que ele mesmo é contrário à obrigatoriedade do clube se transformar em empresa. Qual a situação do Vasco? Primeiro eu vou te passar algum posicionamento, né, ou melhor, um retrato daquilo que vem acontecendo. Nós tivemos algumas reuniões dentro da própria CBF, através da Comissão Nacional de Clubes, da qual eu hoje sou coordenador. Estivemos em Brasília com o deputado Pedro Paulo. Eu almocei com o deputado Pedro Paulo aqui no Rio de Janeiro, assim como o Mário Bittencourt. E nessas oportunidades nós pudemos colocar qual era a ideia inicial dos clubes. A obrigatoriedade de se transformar em clube-empresa já não existe mais, eles já entenderam que isso não é possível. Houveram alguns avanços em relação especialmente à parte trabalhista, né, e foi solicitado que nós solicitamos que apresentássemos para ele uma redação da parte trabalhista, além de outras questões que são importantes. Em relação e isso está sendo feito, a reunião hoje é para que isso seja discutido. Vai ter uma reunião hoje na CBF com todos os clubes de Série A, B e alguns de Série C e D, para que a gente discuta qual é o entendimento dos clubes. A gente precisa, é importante lembrar que o futebol brasileiro não é feito só de grandes clubes como São Paulo, Corinthians, Vasco, Flamengo, Inter, Grêmio. Hoje o cenário nacional conta com mais de 600 clubes, né? E qualquer movimentação pode significar um prejuízo grande para o futebol. Vale lembrar ainda que você tem aí mais de 40 jogadores que passaram pela seleção brasileira que começaram em clubes pequenos. Então, se você passar a onerar ainda mais esses clubes, muitos deixarão de existir, né? Anteriormente existiam 800 clubes, hoje só existem 600. E dependendo do que se faça com essa lei, esse número poderá ser reduzido.
E quando você diminui a capilaridade na captação do jogador, você também diminui o número de talentos. Então essa é uma preocupação. O Vasco entende que é importante existir a possibilidade do clube-empresa. Na realidade, ele já existe há muito tempo. O que está se tentando fazer é um aprimoramento dessas leis, mas o Vasco é contra a obrigatoriedade. Mais que isso, é contra qualquer mudança em relação ao clube associativo sem fins lucrativos, né? Dentro desse projeto, existe a ideia de passar a taxar esses clubes com 5% de impostos para aqueles clubes que não cumprirem um determinado número de obrigações de governança. E aí que o Vasco se posiciona contrário, porque, como eu disse, certamente muitos clubes pequenos acabarão não conseguindo implantar esses critérios de governança e poderão ser taxados com 5% sobre a renda bruta. E isso é uma taxação, é um valor bastante significativo e que pode representar o fechamento de alguns clubes. Então essa é a posição do Vasco. Sai bem na foto. Vou fotografar ele. Obrigado, gente. Obrigado.